Fala galera, beleza? Estamos aqui no Rapidinha de sexta na quinta. Estou liberando aqui para antecipar, porque teve esse movimento importante da Bolsa hoje, né? Movimento esperado, né? Era um repique, uma região de suporte importante no mensal. Falei sobre isso no vídeo de ontem. Também falei sobre isso no vídeo de ontem, ao dizer que a gente estava perto da mínima do ano e que não era possível que o mercado não fosse defender essa região. Não era possível, até uma forma incorreta de eu falar isso, porque o mercado pode fazer o que quiser. Mas me parecia óbvio aqui uma defesa depois desse spike aqui, que é essa batida para baixo. Então, por isso que eu disse para a galera que tinha ficado, que se você ficou, abraça. Por quê? Porque agora o mercado defendeu, basicamente cancelou o candle do dia anterior, que é ótimo. E aí agora a gente acompanha os testes, que é o quê? 119 aqui, que é a média de 20, e 117, que é a média de 9. Lembrando que amanhã é sexta-feira. Então você tem que ter isso em mente, né? E aí a média de 200 que está aqui no 122, certo? Então é isso que a gente tem de cenário. Então você que está posicionado, que sofreu, agora você não pode mais cair na conversinha da galera do all-in. Certo? Porque o cara do all-in fez você apanhar bonito nos últimos tempos. Os caras do all-in fizeram você apanhar bonito nos últimos tempos. Então o que você tem que fazer agora? Você tem 2 vídeos meus, eu vou colocar no final dos vídeos aqui, saindo do buraco 1, saindo do buraco 2, né? Em que eu falo o que você faz quando você está com prejuízo para você ir saindo da dor da perda no swing trade. Tá bom? Certo? O movimento pra gente aqui ainda não tem sinal de força, porque não virou azul. Né? É uma defesa importante, né? Do ponto de vista do preço aqui, ainda não é relevante para dizer que tem que muda a tendência, porque está tudo vermelho, mas é um bom respiro aí para a galera que estava tomando prejuízo. Claro, se essas pessoas souberem usar esse movimento de preço para se reduzirem seu prejuízo. Tá joia? Beleza? Lembrando que hoje saiu inflação, o IPCA, né? Eu já tinha dito isso para vocês. O IGPM, ele é um antecedente. Por quê? Porque ele capta o preço na produção. O IPCA, ele vem depois, porque ele capta o preço que vai para o consumidor. Então, o que acontece? Por isso que não adianta essa história de mudar índice inflacionário, tá bom? Porque no fim o IPCA vai receber esse preço e o IGPM vai começar a cair. Entenderam? Sacou? Então, claro, né? Salvo se virar uma espiral inflacionária e tal, que daí o problema é mais sério. Mas de uma maneira geral, teoricamente, a transmissão de preço parte do IGPM para o IPCA, e o IPCA está chegando no pico, bateu 0,90, né? 98,90 no mês. Então, se você analisar isso por 12, o IPCA já está batendo 10% ao ano, certo? Então, analisar por 12 é multiplicar esse último por 12, você vai chegar lá nos 10%. Então, é importante entender esse movimento. E qual foi o cara da explosão do IPCA? Adivinha? Combustível. Tá joia? Combustível. Não tem jeito, tá bom? Combustível não tem jeito. Dor gigantesca, imensa, tá? Então fiquem acompanhando isso aqui, ó, de perto, tá? Não se empolguem. De novo, ontem falaram que era o fim do mundo. Eu disse, não é nada de novo tinha mudado. Efetivamente, não mudou mesmo. A única coisa que aconteceu foi que o presidente se expôs, né? E acho que descobriu aquilo que as pesquisas já diziam, que era que ele estava, o poder dele de formar massa popular fora do espectro do grupo dele, que eu também falei, que esses caras ficam brigando com a gente, se esquecendo que ele precisa do meu voto para ganhar a eleição, precisa do meu voto. O seu voto ele já tem, o meu ele precisa pedir. O meu
e dos milhões de brasileiros que são nem aí pro PT, nem aí pro Bolsonaro, certo? Você tem que baixar a bola bem quietinho e pedir o voto dos manezinhos. Dos caras que são burros, dos caras que, como diz o pessoal da esquerda, como é que o meu amigo que é da esquerda falou pra mim? Puxa, tem uma expressão muito chula que eles usam pra dizer que a gente, tipo assim, a gente é apático, sabe? Tipo assim, a gente não tá nem aí, nem pra um lado nem pro outro. Eles se esquecem que é a gente que decide, não eles. O Lula nunca chegaria à presidência sem o centro, nunca. O centro que eu quero falar não é, evidentemente, o centrão, né? Estamos falando das pessoas que se preocupam com a eleição só quando tem que ir lá na urna votar. Antes disso, está se preocupando em pagar o boleto. Antes disso, está se preocupando em pagar a conta de energia, a gasolina, o cartão de crédito e os carnezinhos da Rita Magazine. É isso. É isso que a maioria das pessoas fazem. Quem se preocupa com política 24 horas por dia é o pessoal que está no extremo do espectro e que não decide eleição. Não decide eleição. Então, todo amigo seu que for de extremo, você fala para ele, maluco, baixa a bolinha, porque se você não me convencer que o seu candidato vale o meu voto, vocês não ganham a eleição. E não ganham mesmo. Seja na esquerda, seja onde for, beleza? E eu acho que esse foi um toque importante para o Bolsonaro, para ele abaixar um pouquinho a bola, né? E as coisas fluírem melhor. E também foi um recado para os extremos do Bolsonaro também, que achavam que podiam, por exemplo, se impor ao restante da população. Você não pode se impor diante das demais pessoas. Quem não tem voto não manda, gente. Quem é ruim de voto não manda. Não tem jeito. Certo? Se você não tem voto, por que você quer? Como é que você quer liderar um lugar se você não tem voto? Não tem jeito. Então, numa nação complexa como o Brasil, se você não tiver voto, não adianta. Beleza? Então, por isso que nunca um cara da Faria Lima vai ser presidente da República, certo? Porque eles nunca vão conseguir criar empatia com um ser humano para fazer, eu sonho, tipo assim, Martin Luther King, I have a dream. Eu sonho que um dia vai ter um cara da Faria Lima governando o Brasil. Ninguém sonha com isso, né? Ninguém, né? Salvo os caras da Faria Lima, evidentemente. Beleza? Então é isso. Então, no índice, é isso aí, folks. Vamos aguardar os testes. No dólar, cantada a pera também. Por quê? Porque o índice está muito para baixo. Tipo assim, o dólar subiu, mas o índice caiu muito. Então, o índice ia ter que ter uma defesa. Não dava para o dólar subir esticado, porque daí isso significaria que o nosso índice ia despencar muito forte para baixo. Mas muito, ia ser derradeiro, total, destruição. Então, um movimento forte aqui de venda no dólar, né? Um movimento forte, cancelou a barra anterior. Então, vamos acompanhar, né? Os próximos dias vão ser decisivos, porque se o dólar perde essa região, ele vem aqui no fundo, buscar esse fundo aqui, ó, né? E aí tem espaço para o índice subir. Né? Agora, se o inverso acontecer, ou seja, se o nosso índice não tiver força para ir pelo menos fazendo os testes da média de 200 e assim por diante, aí o dólar estilinga, tá bom? Temos que ficar atento a esse cenário, não nos empolgarmos com coberturas muito otimistas ou muito negativas, né? Vamos no meio, saca? No meio. No meio. Com calma, tranquilidade, vamos lá, nós vamos chegar lá, beleza? Show. Aí sobre o DI futuro, só pra gente ver como é que ficou o DI, olha que esticada no DI, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Volumão gigante no DI aqui, né? Isso aqui pode ser uma saidinha, tá? Movimento forte no DI, mas se bem que veio inflação, né? Tá vendo? Veio o dado da inflação, né? Então é isso, ó, é contrato, hein? Olha só, 1.510.000 contratos de juro futuro no DI aqui, ó. Coisa pra caramba, hein? Tá indo lá pro topo, né? Tá vendo, ó? O anualizado do IPCA tá chegando no DI, tá vendo? É foda, galera. É foda. Fiquem atentos aí, tá bom? E aí na gringa é onde tá a nossa preocupação. 10-year yield foi para baixo por causa disso, então. TLT subiu. Tá indo ali, né? Que é isso?
um desses ativos, entendeu, gente? Tem que estilingar. Ou o yield estica e vai com força para cima de novo, buscar lá os 2%, ou o TLT sobe. E o TLT nesse lenga-lenga volta lá para aquela região de topo dos 150. Vamos acompanhando aí. Por enquanto, continuo acreditando que vai. Tava chato, hein? Tava chato, mas parece que está se segurando. Bitcoin. Beleza lá. A gente também conversou sobre isso. Eu achava que se ele fica acima da média de... se ele fica acima da média de 50, tá ótimo. Porque se segura aqui para tentar testar. Mas eu não tô gostando do candle, tá? Não tô gostando do candle. Acho que foi um movimento muito forte. Se a gente pegar um movimento aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, se eu pegar esse movimento aqui, ó. Essa perna toda dele aqui, ó. Tá vendo? Até aqui. Pô, eu acho, né? Ó, um recuo até 50% aqui, ó. Não é de todo mal, entendeu? 41.903 não é todo mal. Porque daí você tem a oportunidade de pegar a perna de alta aqui. Vamos acompanhar, tá bom? Ethereum também virou para baixo. Mesma coisa. Dá uma relaxadinha, buscar a média de 50, não é de todo mal, né? E aí aqui entra o nosso problema, tá? Aqui entra o nosso problema sexta-feira. Por isso que você não pode se empolgar com a galera, tal, né? A gringa corrigir é uma zica pra gente, tá? A gringa corrigir pra gente é uma zica, tá bom? Porque daí é assim, pensa assim, se a percepção de risco no mundo sobe, certo? Todos os países têm que ter, a percepção de risco de todos os países sobe junto. Só que daqueles que estão com percepção de risco já mais alta, eles vão subir mais, entendeu? Sacou? Isso é mais ou menos, pensa assim, mais ou menos como você nos juros do cheque especial, certo? Você começou com 1.000, daí 10% de juros, 1.100, mês que vem 1.210, no outro mês 1.510, e aí foi, entendeu? Então é a mesma coisa. Se houver uma percepção de que o risco global está aumentando, e como é que você sabe disso? Porque os preços dos ativos vão cair, porque a taxa de desconto para esses ativos tem que aumentar, certo? Então fica atento, esse teste da média de 20 aqui é importante, aqui no SP500, aqui ó, foi onde segurou, né? Aqui chegou a bater na de 50, então a gente pode ter um teste aqui na de 50. Isso, para nós, não é bom, tá bom? Então fiquem atentos. Por isso que quem está no prejuízo, se a gente tiver um movimento no Brasil ali para testar a média de 200, coisa assim, aproveita para você ir se acalmando, beleza? E tirando as dores do caminho do seu trade. Nasdaq, tranquilo aqui por enquanto, tá? Mas Nasdaq tá lateral zona, tá vendo? Ó? Lateral zona, um tempão. Então também aí, galera que opera Nasdaq, fica atento. Euro USD, olha lá. Euro fez uma defesa aqui na média de 50, né? Perfeito. Era no script, agora a gente acompanha. Acho que para semana que vem a gente consegue ter um entendimento da tendência do euro e do dólar, tá bom? Petróleo. Dito e feito, vai para baixo. Quem quiser, na perda da média de 20 aqui, já era, venda no petróleo. Vem buscar aqui a região, pelo menos da banda de Bollinger e talvez um pouquinho mais na média de 200. Ouro, querendo fazer defesa de fundo, mas não está andando, né? Não está andando. Vamos acompanhar. E o minério que deu uma respiradinha, mas é isso, né? Perde fortemente, não volta, né? Você vê que o minério é tão decisivo esse movimento do minério, que ele nem volta para testar a média de 200, ó. Passou por ela como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque o preço era falso. O preço era artificialmente sustentado. Não havia vou falar a expressão em inglês, desculpa, não havia underlying factor, não havia assim o fator preponderante ali econômico que dissesse assim, existe uma razão econômica para que esse ativo esse produto valha tanto assim.
Não, entendeu? Porque como é que uma coisa vale algo? Porque ela é sustentável naquele preço. Beleza? Um exemplo. Um carro, ele tem que ter um preço de equilíbrio para ser sustentável para a compra do consumidor. Porque se ele não tiver um preço de equilíbrio que represente adequadamente o ganho da compra para o consumidor que quer o carro, tá certo? E o preço do carro, ele perceber que o valor que ele está levando para casa é maior do que o preço que ele está pagando pelo carro, se isso não acontece, não tem venda esse carro. Certo? Não tem venda. Ele pode ser o melhor carro do mundo. Ele não vai ter venda suficiente. Se ele não refletir adequadamente esse ponto de equilíbrio, esse ponto de sustentabilidade do preço. Então, no minério, não tinha. Não tinha. Certo? Não tinha. Então, passa sem dó, porque quando a bolha estoura, ninguém segura. Ninguém segura. Por quê? Porque começa uma pressa, porque todo mundo sabia que isso estava esticado. Então daí eu começo a vender, você começa a vender, todo mundo começa a vender, porque a gente pensa assim, é melhor a gente vender rápido, rato saindo do navio. É melhor a gente sair rápido, antes que a gente fique com esse negócio, essa batata quente na mão. Beleza? Então é isso que aconteceu aqui com o minério de ferro. Que diziam no Brasil que a lei da oferta e da procura e dessa questão do underlying factor, né, daquilo que define o ponto de equilíbrio de qualquer ativo no mundo, para o minério de ferro não valia. De novo, estão errado. O pessoal também achava lá na Holanda, na época da Popola, né? Popola? Era isso? É isso, né? Acho que era isso. Que, tipo assim, era pro céu. É sempre assim, sempre igual. Beleza? Um abraço para todos vocês. Fui. Boa sexta-feira. Volto na segunda. Tchau, tchau.